A pós-verdade, um conceito que ofusca qualquer tipo de verdade. Pera, cara, mas é isso mesmo? Sim, é isso mesmo, mas calma, não emociona porque a gente já vai te explicar. Este conceito que foi nos apresentado no livro sobre a tirania consiste em recusar e não aceitar a realidade, ou seja, apenas ouvir o que queremos e apenas ligar para o que as nossas crenças pessoais nos induzem a pensar. Portanto, nós indiretamente ignoramos o que de fato é verdadeiro, isto é, os fatos, o que pode dar abertura à instauração de governos autoritários. Mas pera, eu não entendi direito. A pós-verdade é basicamente acreditar na sua própria opinião e a dos outros é simplesmente ignorada? Sim, e ao mesmo tempo não exatamente. Segundo Viktor Klemperer, que é um estudioso do totalitarismo, a pós-verdade é a morte da verdade, e ela ocorre de 4 modos diferentes. O primeiro modo é o de hostilizar abertamente uma realidade verificável. O quê? Eu sei que isso pareceu grego pra você, mas o significado é muito simples. Esta frase significa que o modo de matar a verdade pode ser através de invenções de mentiras como se fossem fatos, entendeu? Sim, eu entendi. Mas e os outros 3 modos de matar a verdade? Bom, o segundo modo de assassiná-la é provocar um encantamento xamanista, ou seja, tornar o ficcional plausível e fazer com que a conduta criminosa seja desejável. O terceiro modo é o de aderir ao pensamento mágico, ou promover a adoção aberta da contradição entre ideias. Para de falar groselha. Não entendi nada da relação entre o pensamento mágico e a adoção aberta da contradição. O que significa? Então, é quando, por exemplo, a campanha de um presidente envolve promessas que se contradizem entre si. Entendi. E o quarto? O quarto modo é quando há uma exploração indevida da fé. Isso acaba envolvendo afirmações que divinizam um ser, normalmente que está no poder no momento. Eu acho que eu entendi. Mas qual que é a relevância disso tudo? Bom, todos esses modos de assassinar a verdade só acontecem pois há um contexto de aceitação social, que acaba dando abertura para a instauração de regimes autoritários. O povo, ao acreditar apenas naquilo que o convém, se conforma com as distorções dos fatos realizados pelos governos, o que faz com que esses se tornem tirânicos mais facilmente. Nossa, que coisa horrível. Já ouvi falar de um negócio chamado fascismo. Tem alguma coisa a ver? Completamente. O fascismo, um movimento autoritário que se deu na Itália nos anos 30, usou justamente da pós-verdade para manipular a sociedade e assim subir ao poder. Mas o que exatamente eles fizeram? Os fascistas estabeleciam realidades fictícias. Também desprezavam fatos cotidianos. Constituíram uma nova religião a partir do uso da palavra de ordem. Como assim uma nova religião? Bom, o que eu quero dizer com uma nova religião foi que os fascistas basicamente implementaram um regime, o qual passou a ser considerado uma espécie de força invisível capaz de modificar o comportamento dos homens e mulheres, dar origem a uma sociedade renovada. Bom, mas continuando o que eu estava dizendo, os fascistas, para obterem a adesão do povo, divulgavam propagandas que apelavam aos sentimentos da população, para que essa não pensasse por si só e apoiasse cegamente o movimento, além de preferirem mitos a fatos. Então deixa eu ver se eu entendi. A pós-verdade ela é um meio de conseguir a adesão do povo no regime autoritário, seja nazista, fascista ou outra coisa. Logo ela é como se fosse o pré-fascismo? Sim, exatamente. A utilização deste modo também se aplicou, por exemplo, para a ditadura militar que ocorreu no Brasil em 1964. O que aconteceu exatamente nesse caso? Bom, essa história é um tanto quanto complicada, mas presta atenção para eu não ter que repetir. Em 1961, quando Jânio Quadros renunciou à presidência, João Goulart, que era seu vice, assumiu ao poder. Ao decorrer de seu mandato, Jango começou a propor várias reformas de base, como a reforma agrária e a fiscal. Neste momento, os militares começaram a interpretar a figura de João Goulart como uma ameaça e como um obstáculo para a direita e para o desenvolvimento do Brasil, já que os mesmos discordavam das reformas propostas. Considerando isto, os militares começaram a exercer a pós-verdade, de modo que os fatos começaram a ser distorcidos. Que militares sacanas, só porque não concordavam? Não é não? Bom, para distorcerem esses fatos, os militares alegavam uma série de coisas sobre João Goulart, tais como a existência de uma conspiração internacional do caráter peronista, ou seja, Movimento Nacional Justicialista, as tendências comunistas do latifundiário, as alegações contra o Jango de corrupção. Além disso, eles diziam que estava sendo armada uma revolução social e que ainda uma guerrilha estava sendo armada pelo presidente. Tudo isso contribuía para reforçar a ideia de propaganda pelos militares, de que o Brasil estava sob uma ameaça comunista. Nossa, e as pessoas acreditavam nisso? Incrivelmente sim.
E foi nesse apoio da sociedade, guiado por suas emoções, crenças e medos, que fez com que os militares conseguissem subir ao poder com o golpe de 1964. Com as vozes de Gustavo Germanos e Antônio Barreto. Produção executiva, Júlia Ferreira. E edição de vídeo por Mário Vidigal.